Hoje finalmente eu vou contar pra você quem é o verdadeiro vilão de Poppy Playtime. A gente tá andando já pro capítulo 3, a gente tá indo agora pro capítulo 4, mas muitas pessoas estão colocando como o protótipo, o 1006, como o grande vilão e como seria o último chefe ou algo do tipo. Mas o que me dá a entender, na verdade, depois do capítulo 3, é que existe uma outra pessoa tão perigosa quanto, tão ruim quanto, ou até pior, que vai ser o vilão e que eu acredito que a Mob Games está trabalhando com muito cuidado este personagem. Sim, é mais um vídeo que eu estou fazendo aqui a respeito de Elliot Ludwig. Sim, eu vou trazer o porquê que eu acredito que ele seja o verdadeiro vilão de Poppy Playtime. Bom, tem vários motivos óbvios e tenho até motivos para acreditar que ele ainda está vivo. Então, pessoal, hoje vai ser esse vídeo de garimpar as coisas a respeito desse Elliot Ludwig e também explicar para vocês o que está acontecendo e tudo que rolou, né? Agora a gente tem essa revelação no capítulo 3. Eu sei, vai ter gente que vai falar, pô, mas o protótipo Core, ele é ruim, ele fez um monte de coisa. Ele fez um monte de coisa ruim também, mas eu acredito que Elliot Ludwig é até muito pior. Então, pessoas, hoje eu vou trazer pra vocês este vídeo, trazendo essa teoria e também falando pra vocês sobre ele e também tudo que a gente descobriu no capítulo 3 de Poppy Playtime. Então, pessoas, já vai pra você, ó, já vou pedir pra você aqui nesse canal, já deixar um gostei e se inscrever e ativar o sino, porque não só esse vídeo de teoria, vai ter muitos outros e também a gente tá preparando um vídeo de história, resumindo tudo pra vocês, com edição linda e maravilhosa, e você não vai querer perder. Então já se inscreve e ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Então aquela coisa, ó, já tô pegando minha água aqui, que eu vou ter que falar bastante, e você também já senta, fica confortável, já pega aí também um lanche, ou senta aí de boa no sofá, ou deita tranquilo aí na cama, que você vai ver hoje por que que o verdadeiro vilão é na verdade o Elliot Ludwig. E eu acredito que a gente possa até já enfrentar o 1006 no capítulo 4, e depois o capítulo 5 talvez seja realmente o Elliot Ludwig, ou quem sabe no Poppy Playtime 2 a gente vai realmente perceber quem é esse cara. Bom, vamos lá, primeiro vamos colocar aqui em parâmetros, porque, pô, Corma, a gente entra na fábrica e tem o Huggy Wuggy, que ele é, né, aquela coisa ruim que vem atrás da gente, vem todo perseguindo ali, vem também a Mommy Long Legs no capítulo 2, que ela é toda atacada e tudo mais, e tem o Catnap no capítulo 3, que é, sabe, aquele protetor, né, ou também aquele seguidor fiel do protótipo 1006, e a gente viu até a Hora da Alegria, que eu tô mostrando pra vocês umas cenas, que foram vários monstros que decidiram atacar os seres humanos e até as crianças daquele lugar. Pô, só disso já teria colocado esses bichos, né, essas criações como, né, grandes vilões, né, ter matado gente muito inocente ou gente, sabe, que nem sabe dizer direito o que tá acontecendo. Vamos convir aqui, tem crianças que estão dentro dessa fábrica, né, na parte ali do berçário, ou melhor dizendo, a Playcare, e tem partes até de crianças recém-nascidas. Elas realmente não têm culpa de nada, elas nem sabem ainda que estão vivas direito, sabe? Elas não têm nem a consciência, né, que elas estão existindo. E mesmo assim, dentro da Playtime Company, tem partes que cuidam até de criancinhas bem pequenas. Nós sabemos também que vários funcionários, eles estão meio que ali, sabe, em conluio, ou melhor dizendo, são tão importantes ou até vilões que nem o Elliot Ludwig. Mas aquela coisa, eu estava crendo que esses funcionários, eles se tornariam vilões ou foram, né, transformados em brinquedos ou algo do tipo, mas parece que eles continuaram como pessoas, pois a gente tá vendo aqui um parâmetro, na verdade um padrão, melhor dizendo, onde as crianças foram transformadas em monstros e aí os monstros estão sendo influenciados pelo protótipo, o 1006. O 1006 era uma coletânea de várias vozes, e eu sei que vai ter gente falando assim, pô, o Elliot Ludwig, aquela coisa, talvez ele é o 1006 mesmo e tal. Eu não acho que seja isso. Eu vou até montar uma teoria de quem eu acho que seja o 1006, e também eu quero crer aqui com vocês e falar melhor, que é aquela coisa, as crianças estão se transformando nos monstros. A gente tem, por exemplo, a própria Mommy Long Legs, que a gente descobriu que o nome dela de verdade é Mary Payne, e tem até a fita dela no capítulo 3, né, que uma das pessoas estavam tentando cuidar, né, da Mary Payne, e aí ela acabou ficando completamente aterrorizada, sendo feita ali mais ou menos na época do Catnap, ou até um pouco depois. Ok, senhora Harper, por favor, explique a situação em detalhes. Bem, como toda noite, todas as crianças estavam indo dormir. Foi pacífico, quieto. Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto, então de repente teve um grito. Pesadelos acontecem, eu sei, mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos.
A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela estava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele. Ela viu algo também, algo terrível. Eu sinto muito. Eu não queria. Senhora Harper, vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem minha palavra. Mas isso é importante. Marie descreveu o que ela viu? Sim, um monstro, ela disse. Disse que era sem cor. Deus, eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela estava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Eu queria falar com ela. Ver como ela tá indo. Eu preciso ouvir a voz dela agora. Isso não seria recomendado, senhora Harper. Tem tantas preocupações das quais precisamos cuidar agora. Mas os sinais vitais estão normais e vamos continuar monitorando. Ela vai ficar bem. Me perdoa se isso não me conforta. Só me devolve minha garotinha. O Catnap também é uma criança chamada Theodore, que foi uma criança que até teve contato com o 1006 antes, né, de tudo acontecer. E aí, o que eu tô querendo dizer? Beleza, o 1006 é um bicho completamente atacado e absurdo e completamente, né, sabe? Como posso explicar? Ele é uma criatura completamente terrível e ele parece ser um amálgamo de várias criaturas. E eu sei que vai ter muita gente que vai colocar ele como principal inimigo, né? Ou que a gente vai enfrentar nos próximos capítulos. Ele é ruim? É, mas tem alguém muito mais ruim que ele. Tem alguém tão pior e que é o verdadeiro vilão, que é o Elliot Ludwig. E eu acredito, nossa, eu tô cada vez mais convicto que ele é o homem por trás do ruim de Poppy Playtime. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Primeiramente é o seguinte, quando nós temos a fita do 1006, porque eu tô querendo já desmistificar, porque são crianças, né? E eu acredito que o 1006 também seja uma criança, mas é algo pior até. Talvez seja um amálgamo de crianças. Pois o que nós estamos vendo é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Eu vou até fazer mais elaborado isso quando eu falar do 1006 pra vocês. O 1006, ele tem várias vozes dentro dele, né? E nós percebemos essa parte de voz quando tem uma fita do próprio Catnap falando que o modulador de voz dele tá quebrado. É dele mesmo? Ah, ok. Oi, Jack. Como você tá, amigão? Normalmente o Dr. Sawyer faria isso, mas ele tá fora, por assim dizer. Então eu vou ficar com você até acharem um substituto. Primeiramente, parabéns. Esse é oficialmente o seu 4º ano no seu novo corpo. E você fez um belo progresso, amigão. Me falaram que quando você e os outros Smiling Critters, sabe, o Dog Day, Big Pig, blá blá blá, foram adicionados ao berçário, você não estava se dando muito bem com as outras crianças como todo mundo. Mas olha você agora, as crianças te amam, e essa fumaça vermelha, quer dizer, isso é fantástico, não é? A coisinha de voz dele ainda tá quebrada? Del, ninguém vai te salvar. Essa prisão é o seu lugar. Vamos te deixar passear para ver as crianças no berçário, mas seu lar é esse. E quanto a esse protótipo, o lar dele é o laboratório. Essa é a sua vida agora. Se acostume. Ou seja, é a própria empresa, quando vai fazer o bicho, né, coloca as características, coloca a voz ou não. Talvez eles nem quiseram colocar a voz no Huggy Wuggy, né, ou até no Boxy Boo, ou até outras criaturas. E no Catnap, acabaram, vamos colocar ou não? Quebrou, não vamos pôr não, deixa quieto. A gente teria que fazer uma cirurgia pra colocar, né, uma no Catnap, né, um modulador de voz. Então, quem ficou quebrado mesmo e deixou por isso mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente vê o 1006, ele é uma coletânea de várias vozes que já existem. São vozes de outros brinquedos, ou melhor dizendo, o que eu quero trazer aqui é que são vozes pré-prontas de outros brinquedos. São outros moduladores de voz que estão dentro do 1006. Pronto para conversar agora, não é? Eu possuo um questionamento. Prossiga. Você Sente alguma coisa? Essa pergunta se refere a quê, exatamente? Você nos cutuca. Nos bate. Você sente
um segredo dentro de você, um 006. Valioso além de qualquer medida. Eu corto e pressiono e queimo ele e chego mais perto a cada sessão. Então fale. Ou não. Lute ou desista. Não importa, eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Isso me anima. Obrigado. Você tá me agradecendo? Com certeza. Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Então é por isso que são vozes de outros brinquedos e outros brinquedos que tem até a Pop no meio. Por justamente ter, né, aquela coisa da voz sendo manipulada. E quem acabou, sabe, entrevistando, né, o médico, aquela coisa toda ali, falando contra o 1006, é justamente o médico que chama ele de protótipo, chama ele de experimento, chama ele de tudo isso. E o que dá a entender é que tá realmente testando uma criança, tá testando, né, igual os outros cientistas acabaram falando de outros experimentos também. Ou pelo menos é o que dá a entender, que o 1006 não seria o Elliot Ludwig. Principalmente porque o Elliot Ludwig, eu acredito que ele seja o principal ruim desse jogo, o principal vilão, por justamente a gente ter o seguinte parâmetro. Ele é o dono da empresa, ele é o cara que basicamente montou esse lugar, ele é o cara que construiu todo o negócio do zero. Tanto que a gente viu no capítulo 3 áudios bem reveladores sobre o Sr. Elliot Ludwig. Por mais que a gente teve aquela apresentação, sabe, toda comovente, aquela coisa toda, é um papo de uns 3, 4 minutos, que eu não vou pondo aqui de novo, né, pelo amor de Deus, mas é um papo que o cara fica tipo assim, falando, nossa, porque o sonho, aquela coisa, vamos pôr um sorriso nas crianças, aquela coisa toda, né? E logo depois disso é quebrado com o pesadelo que o Catnap faz a gente passar. O que eu quero dizer é o quê? O Catnap, ele não tá revelando pra gente aquilo. Aquilo ali, o nosso próprio protagonista viu na época. O nosso protagonista, ele ficou sabendo daquilo e o Catnap só tá puxando da memória dele quem é, na verdade, Elliot Ludwig. E dá pra vocês ali verem que o Elliot Ludwig, ele passou um negócio bem complicado. Notícias trágicas esta manhã. Desde as 9h45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig, como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company. Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte. Então, o que eu tô querendo dizer é, com esse áudio que tá rolando, justamente, né, que falou que, poxa, ele acabaram encontrando uma criança dentro ali. Então, o que eu quero dizer é, o cara acabou fazendo os testes com crianças também. Os mesmos testes e acabaram virando os experimentos e até o protótipo. Então, se as crianças estão dentro dos monstros, a gente sabe que tem uma criança dentro do Huggy Wuggy, tem uma criança chamada Mary Payne dentro da Mommy Long Legs, e tem uma criança chamada Theodore dentro do Catnap, é praticamente plausível, se ele pegou uma criança e botou na mala dele, talvez ele queria fazer um experimento ou na casa dele, ou ele acabou querendo esconder um dos corpos, né, que ele acabou talvez falhando no teste, e ele queria se livrar desse corpo, fora que tem esse outro áudio aqui que complementa mais ainda. Seguindo eventos recentes, foi pedido à Playtime Co. que se manifeste a respeito da descoberta. Isto foi o que eles disseram, abre aspas, é ultrajante. Elliot Ludwig foi um grande homem, e aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência. Quem dirá uma como dizem que fez agora? Ele tinha um amor profundo por crianças como essa em seu coração, fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo tornem tudo isso um ultraje ainda maior. Estamos ansiosos para limpar seu bom nome não apenas na visão do público, mas também da lei. Fiquem ligados para mais. Complementa duas coisas, que ele tem cúmplices, que eu vou ter que fazer um vídeo a respeito desses cúmplices pra vocês, que são pessoas que estão dentro da fábrica e que sabem demais, e que por saberem demais, até podem ser pessoas que uma delas possa ser o protagonista que nós estamos controlando, talvez uma das pessoas que abandonou o negócio, e eu vou falar melhor disso, mas o principal é o quê? A empresa, ou pelo menos os diretores, as pessoas que estão ali cuidando do projeto, quiseram manter
o nome do Elliot Ludwig, mesmo o cara tendo sido encontrado com uma criança morta dentro da sua casa, o que é absurdamente absurdo. A empresa vê o cara que seria, né, o homem, né, que, nossa, fez tantas coisas boas e tal, e aí a gente descobre um negócio completamente terrível dele. Vamos tirar ele da empresa? Não. Vamos manter e limpar o seu nome, provar que foi uma prova plantada, mas nós sabemos o que rola dentro da empresa do cara. A gente sabe o que tá rolando lá dentro agora, que tem os experimentos com as crianças que a gente viu pro Huggy Wuggy, a Long Legs, a Kissimice, todas elas são crianças, o próprio Catnap, até os outros Smiling Critters, que também chegaram a passar pela Bigger Bodies Initiative, e também, né, outras crianças que acabaram virando tipo Boxy Boo, ou até outros monstros que a gente não sabe. O que eu quero dizer pra vocês é o quê? O que tá rolando é que eles quiseram limpar a imagem de Elliot Ludwig, e aí isso casa com o que a gente viu no capítulo 2 de Pop Playtime. O que eu tô mostrando pra vocês é a sala do Elliot Ludwig que a gente encontrou, né, lá em cima. A gente encontrou aquela sala e a gente vê que ele fazia os testes. Ele também participava, ele também estava junto e ele era o dono do negócio. Ou seja, talvez ele perdeu a filha e ele conseguiu fazer o projeto, talvez a Pop, ser o primeiro teste perfeito. E isso acabou talvez encantando o cara e ele acabou tentando replicar isso diversas outras vezes com vários outros experimentos, que acabou virando, né, os outros brinquedos que nós vimos, da própria Bigger Bodies Initiative, né, com outro doutor que tem lá que fala melhor no Project Playtime, e também pior, o homem sabia de tudo isso. Ou seja, o cara sabia que as crianças eram testadas, eram mutiladas, eram colocadas dentro dos brinquedos, e as crianças não é tipo, ah, a criança tava pra morrer, não, ia salvar a vida da criança. Não tem nada disso não. Não vem com essa teoria de que, ah, não, o cara tá fazendo porque ele ia salvar a vida das crianças. Negativo. Ele fazia o teste pra ver qual criança era a mais perfeita. Era com mais condições pra que a criança pudesse entrar em um desses bichos. E o cara foi ainda mais ainda, nossa, absurdo. O orfanato daquele lugar é tão terrível, é tão pior do que a gente pode imaginar, que tem até essa parte da Estrela Graeber que mostra que os pais, né, que até não queriam seus filhos, podiam trocar por outra criança lá dentro. Ah, senhor e senhora Hartman, entrem. Por favor, sentem-se. Como foi o passeio? Não foi nada como a gente esperava. O discurso do Sr. Ludwig confirmou que o orfanato dele é exatamente o que a gente buscava. É um lugar mágico de verdade. Eu me senti em casa assim que entrei. Você abre essa porta pela primeira vez e já sabe que nunca vai sair. É como encontrar um lar quando se é criança e sempre pensar nele quando quer se sentir acolhido. Eu entendo que queira dar ao Jeremy esse lar. Sim, e gostaríamos de adotar. Ah, incrível. Vocês serão perfeitos para... O quê? Bom, parece que tivemos algumas complicações. Complicações? Que tipo de complicações? Eu não sei. O formulário diz... testando. O que isso significa? Fala o que isso quer dizer. Senhora Graeber, a gente merece uma explicação melhor do que essa. Não concorda? Você está encarregada disso tudo. Como pode não saber? E por que a gente só está sabendo disso agora? Eu não... Eu sinto muito. O cara fez um negócio basicamente do tipo, ó, se você não gosta da sua criança, joga ela aqui que a gente vai ver o que faz, né? Tanto que os próprios pais do áudio que eu mostrei agora pra vocês, eles ficam assim, como assim? A gente queria adotar uma outra criança no lugar dessa aqui que a gente tá, e aí fala que tá testando. Não, pera aí, é como se fosse um produto. E o que o Elliot Ludwig vende? Produtos. São crianças, e as crianças viraram os produtos desta fábrica. E aí o que tá rolando basicamente é que o Elliot Ludwig sabe disso, a Estrela Graeber e outros funcionários, eu vou até trazer um vídeo mais detalhado deles, sabiam do esquema, ou sabiam do que estava acontecendo, e uma dessas pessoas possivelmente era o protagonista, e aí elas acabaram em conluio fazendo tudo isso para tentar até limpar a imagem do Elliot Ludwig como sendo um homem bondoso, um homem, sabe, que ajudou todos nós ou algo do tipo, sabe, que, ai, como ele é lindo e perfeito, que ele ajuda as crianças.
Sendo que, gente do céu, olha que coisa absurda. O cara criou um orfanato justamente porque as crianças não iam ter registro. São crianças rejeitadas, crianças que a sociedade não se importa, são crianças que seriam jogadas na rua, e ele faz uma boa ação de acolher essas crianças e utilizá-la para os seus testes dentro da sua própria fábrica. Eu não quero fazer nenhum paralelo com casos que estão acontecendo ou que já aconteceram, mas vem aqui comigo entender. Se a relação tá acontecendo dos problemas é dentro da sua empresa, está envolvendo o seu nome, está envolvendo as coisas, você acha que esse homem não sabia o que estava acontecendo? E o pior ainda, o que pode ter acontecido, o Elliot Ludwig ou desapareceu, foi lá para Bahamas, foi pro Caribe, sei lá, desapareceu, ou o Elliot Ludwig foi, sabe, acobertado e colocado em algum lugar para simplesmente ele desaparecer, ou ele foi preso e a empresa, né, acabou tentando falar, não, ele foi inocentado, não, que não sei o que, ele cumpriu lá porque não tinha outro suspeito, sei lá, mas quereram armar pra ele, e aí depois a empresa quis limpar a imagem dele, que é a fita que nós vimos no capítulo 2 que eu mostrei pra vocês. Tipo, tentaram limpar a imagem do cara, tentaram mostrar que ele era um cara de boa. Talvez até aquela apresentação do começo, que a gente tá no bondinho, sabe, andando, possa ser um roteirão absurdo, onde, ó, vamos ler aqui o negócio pra gente falar que o cara é de boa. Ó, senhor Ludwig, lê esse negócio aqui pra mostrar que a gente tá criando um negócio aqui bonito e lindo e maravilhoso. Sendo que, gente, as crianças iam lá, era basicamente um açougue, as crianças iam pro experimento, as crianças iam pros testes, as crianças iam lá pra justamente entrar na parte do laboratório, que é ali do lado do berçário, gente. Ele não tava protegendo criança coisa nenhuma, ele utilizava as crianças pra montar esses brinquedos absurdos ainda. Justamente o que virou o Catnap, justamente o que virou a Mommy Long Legs. Imagina quantas crianças, indiretamente ou diretamente, Elliot Ludwig se envolveu, e essas crianças acabaram virando um produto dentro da fábrica. E o pior ainda, com a consequência da loucura de transformar a criança nesses bichos absurdos, né, esses monstros que acabaram tomando conta do lugar todo, inclusive até um protótipo que eles talvez tentaram misturar mais de uma criança em uma coisa só, que é o que parece que está dando a entender por ter vários moduladores de voz, ou justamente tentando fazer um corpo mais adequado ou mais perfeito, acabou fazendo a mistura mais perigosa possível, que é várias mentes conscientes no mesmo bicho. Tanto que tem até uma coisa que o Catnap ele montou como se fosse um santuário pro 1006, que dá a entender de que o bicho é gigantesco, né, que o bicho acabou pegando várias partes e várias coisas, né, pra ele se montar. E o problema é, imagina, aí a parte que era da Mary Payne, por exemplo, que agora virou parte do 1006. O Catnap, que o próprio 1006 vai lá e pega ele no final, vai lá e agora virou parte dele também. Ele vai se remontando, ficando mais forte, ficando mais poderoso. E aí as crianças que estavam dentro dele, né, acabam podendo ter essa vida nova, né? E o Catnap acreditou 100%, acreditou que o cara, não, ele vai me salvar, eu não vou morrer, pois eu vou estar com o meu salvador e a gente vai acabar fazendo, né, o resgate dessas crianças, das coisas que aconteceram aqui. Pois justamente os amigos foram perdidos, os amigos que eles conheceram dentro do orfanato. Tanto que, qual é o reflexo que eu entendi disso também? A própria Kissimice, ela tá olhando, né, um quadro assim, pelo menos uma foto. Eu não acho que nem seja a foto dela, pode ser a foto da colega de quarto dela, de uma outra criança que acabou sendo, talvez, parte dos testes, colocando ali em um outro brinquedo ou algo do tipo, ou até acabou virando parte do massacre, infelizmente, que virou, sabe, aquela coisa louca que aconteceu dentro da Playtime Company, onde os monstros se rebelaram e fizeram a Hora da Alegria, e entre culpados e inocentes, até as crianças foram parar no meio. E sabe por que as crianças foram parar no meio? A própria professora Delight, ela fala que isso aconteceu. Ela fala que, entre aspas, as crianças foram escondidas porque se não escondesse, né, ou tivesse sumido algo do tipo, ela ia matar todas elas. Onde estão as crianças? Por favor, cadê as crianças? Estão no mesmo lugar que os funcionários? Não! As crianças estão seguras? Sim. Ah, eu posso vê-las? Não! E isso foi tudo. Foi tudo que ele me contou. Provavelmente
Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas. Ela é uma professora que ficou completamente louca e ia matar todas as crianças também. E o Catnap fez isso. E todos os corpos, né, das crianças e dos funcionários foram jogados lá na parte de baixo, onde tá o 1006. Olha, quando a gente vê o 1006, eu sei que vai ser só osso. Vai ser osso de criança, osso de adulto, osso de tudo que você imaginar, para tudo que é lado. E vai ser aquele bicho absurdo, remontado de vários brinquedos, que vai ser completamente terrível. E isso é consequência, não é do protótipo 1006. Não é ele que montou. Ele tá também tentando sobreviver, ou tentando fazer as coisas igual as outras crianças, mas é claro, a maldade de um não deve justificar a maldade do outro, né? Porque o outro é ruim, você vai ser ruim também. É isso que eu quero dizer. O que eu acredito que o 1006 acabou fazendo é, eu vou tentar me rebelar e vou tentar matar todo mundo, porque acabou. Eu sofri minha vida toda, meus amigos sofreram também. Vamos lá e vamos atacar o ruim nesse negócio aqui. Mas isso é consequência do mal de um cara só. Isso é consequência de Elliot Ludwig. O experimento que ele fez de tentar fazer algo não natural. Pode ser que ele tenha tentado salvar sua filha, onde sua filha acabou padecendo. Ele conseguiu talvez colocar isso na Pop, né? A Pop seria a filha dele, sabe? Ressuscitada ou algo do tipo. E acabou transformando, né, o destino, não só da filha dele, que deveria ter ido naturalmente. E ele não aceitando isso, acabou revivendo ela. E esse experimento foi a porta de entrada para todas as outras coisas que aconteceram dentro da fábrica. E o Elliot Ludwig sabia disso. Não só isso, mas tinha provas dentro da casa dele, com uma criança escondida dentro da mala. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele sabia muito bem o que estava rolando. O verdadeiro vilão de Pop Playtime é o Elliot Ludwig. Então vamos lá. Quem seria mais brabo, William Afton ou o Elliot Ludwig? Eu acho que o Elliot Ludwig, porque o Ludwig, ele imagina, ele não só foi os funcionários, né? Porque isso também aconteceu na Fazbear Entertainment, mas sei lá quantas centenas de crianças dentro da fábrica, que era para ser um orfanato, um lugar para proteger essas crianças, esses pequenos, e acabou virando o que virou. Acabou virando, né, o palco para a Hora da Alegria, e também as crianças eram utilizadas nos testes para justamente aperfeiçoar ainda mais a Bigger Bodies Initiative, ou até outros experimentos que eles fizeram lá embaixo, né? Para justamente ele entender o segredo do que ele acabou criando, para aumentar a vida, ou pra esticar a sua vida, ou pra, sabe, ser esse grande cientista que acabou manipulando a vida de crianças e pequenos inocentes para o seu próprio ganho. E por que eu tô falando ganho? Porque o filho da mãe tava vendendo a Pop, que é logo o primeiro bagulho do primeiro capítulo. O cara fez o negócio pra lucrar. Ele fez a alma e o corpo de crianças virarem brinquedos para ele poder ganhar uma tonelada de dinheiro, uma tonelada de dinheiro. O cara fez isso, tanto que era o principal, né, propaganda. Pop, aquela pessoa, sabe, nossa, bonequinha 100% inteligente e tudo mais. E aí, vai saber quantas Pops acabaram surgindo antes da sua própria filha. E aí talvez a Pop que a gente tá vendo seria a Pop que seria a filha dele? Pode ser, mas vai saber quantas Pops vão aparecer no capítulo 4. Talvez a gente veja até o amálgamo de Pops, ou algo até pior, né? Que seria o próprio 1006, aquele bicho remontado vindo pra cima da gente. Olha, eu sei que o protótipo 1006 ele é ruim. Ele é o ruim que tem dentro da fábrica. Mas de quem é a origem de tudo isso é o Elliot Ludwig. E esse cara é talvez até pior que o próprio William Afton lá de FNAF. Pois, caramba, o negócio é completamente absurdo. O que esse cara fez é terrível, simplesmente absurdo. E agora que você sabe disso, agora que você entendeu que o Elliot Ludwig, ele usou essas crianças, ele abusou de tudo que elas tinham para transformar em brinquedo para ele vender, não tem como falar que ele é o maior vilão de Pop Playtime. O que vocês acharam dessa teoria? O que vocês acharam de tudo? Tá certo que pode ter vindo ainda alguns detalhes que a gente ainda não sabe. Pode ser que venha ainda algumas coisas que a gente ainda vai descobrir no futuro. Venha o Pop 4. Talvez ele possa ter sido mesmo, sabe, aquele cara que tentou fazer alguma coisa pela filha. E aí não sei, pode ter dado errado. E alguém pegou esse teste dele ou esse experimento, né? As coisas que ele tentou descobrir ali. E aí acabou usando pro mal. A gente não sabe. Mas a gente sabe que
A empresa tentou acobertar o cara tinha uma criança, né, escondida dentro da mala da casa dele, e você tava revivendo isso, né, você tá puxando da memória. Pode ser que você acabou descobrindo isso e falou, eu não concordo com isso, eu não vou estar aqui, e aí você tinha que ter ido, né, porque você era um cara muito importante. Eu até trouxe já mais um pouco do protagonista, tem um outro vídeo que eu trouxe essa teoria, então eu recomendo que você vá lá vê-la, pois justamente esse cara, ele tinha conhecimento, o protagonista, ele sabia o que ia acontecer na hora da alegria, o dia 8 de agosto era muito importante, ele sabia porque ele tinha contato lá embaixo, ele sabia do berçário, a Adelaide reconhece ele, o Catnap vai trazendo as memórias do que ele teria feito, e ele, pela consciência pesada, acaba voltando pra empresa. Mas isso aí tá lá naquele vídeo de quem é o protagonista. E esse aqui é só pra mostrar quem é o ruim. O próximo vídeo que eu vou tentar trazer, talvez seriam os cúmplices. Quem seriam os outros funcionários que acabaram acobertando e que sabem demais e acabaram não falando nada. Também tem uma teoria sobre eles. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Comenta aí o que você acha, o que você acha que é realmente o vilão. E você fala, eu acho que o 1006 pode ser o Ludwig, né? Quem sabe? Pode ser também, né? Já que é um modulador de voz com várias outras vozes já prontas, é isso que eu queria dizer, que as vozes eram prontas, eles fabricaram aquelas vozes. Então eles acabaram só pegando uma caixinha e colocando igual numa boneca. Não sei se vocês já abriram uma boneca que fala, né? Que aperta assim, fala alguma coisa. Tem uma caixinha de música dentro dela. E ela tem vozes programadas, é isso que eu queria dizer. Só que no caso, esses bichos, eles eram inteligentes, eles conseguiam falar outras frases, né? Igual a Pop. Mas a voz era eles que fabricavam. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer. Já que o protótipo vai saber quantas vozes dentro dele, já que misturaram, né, vários brinquedos dentro dele. Vai ter um vídeo sobre o 1006 aqui também. Comenta aí o que vocês acharam e deixa um gostei e se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Muito obrigado, pessoas, tudo safe. Muito obrigado por terem assistido. Eu me despeço de vocês e até a próxima.